Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Torres, sou psicóloga e trabalho com a parte social, mediante o uso da substância psicoativa com pacientes de CAPS, comunidades terapêuticas, assim como seus familiares. E hoje, nesse módulo que traz a reintegração social e construção de novas dinâmicas familiares, eu vou estar trazendo abordagens mediante exatamente o vínculo, né? Paciente familiar, vínculo paciente-sociedade e as nuances que interferem diretamente nesse contexto social que eles têm de dificuldade no dia a dia, após uma internação, após um tratamento, como eles vão se colocar na vida. Então, esse módulo vai trazer muito essa parte da transição, né, desses ambientes e como ele traz na fala dele, né, quando a gente está no atendimento, como ele se identifica em cada ambiente como esse e quando ele sai desse ambiente, como ele acaba se reencontrando socialmente, né? Então, esse módulo ele vai trazer essa transição entre esses ambientes, né, protegido do tratamento, seja em regime de internação ou acompanhamento, tá? O retorno, né, efetivo da vida, da sociedade, do reconhecimento, é um divisor de águas na jornada de recuperação desse paciente. Então, por isso que cada localidade, cada instituição a qual ele vivencia, ele faz o tratamento, ele vai ter a sua jornada, né? Ele vai ter as suas questões positivas, né, no sentido do tratamento, né, a parte medicamentosa, orientação, equipe multidisciplinar, mas vai também ter as obrigações dele, né? Então, essa jornada de recuperação, ela passa por várias etapas, vários estágios, até chegar de fato realmente à reinserção dele social, onde ele pode caminhar com as próprias pernas, sem precisar necessariamente ter uma instituição a qual nutra, né, e comporte ele, certo? Que a ideia, né, de qualquer instituição hoje que existe no Brasil, seja CRAS, seja CREAS, seja comunidades terapêuticas, seja CAPS, né, a ideia é realmente a gente reintegrar esse paciente para que ele consiga viver de forma contínua, né, sem precisar ter o vínculo institucional, porque imaginem, se esse paciente ele passa dentro de um CAPS da vida 10 anos, como assim? O que está acontecendo para que esse paciente, né, continue vinculado tanto tempo em uma instituição como essa? O que está faltando para ele realmente conseguir desvincular da instituição e seguir, né, com as próprias pernas, com seus meios próprios, né? Então, a gente também precisa, enquanto profissional, entender esse contexto, entender as limitações do paciente, sejam elas neurológicas, cognitivas, sejam elas sociais, mediante o financeiro, ou seja, elas estão somente por uma dependência institucional, que eles também acabam gerando o vínculo, né, e acaba para eles sendo difícil essa questão de seguir, né, sozinho, eles se sentem perdidos. Então, a gente vai trabalhar essa reintegração social, né, como uma ponte, né, de abertura de campo expansivo de visão para esse paciente que está ali passando em diversas instituições e muitas vezes se sentindo perdido, sem saber como gerir a própria vida, tá? Então, no momento que o paciente, vamos para o passo a passo, né? No momento que ele realmente entende que ele precisa de ajuda, existem as instituições as quais vão trazer essa compreensão do que para onde ele pode ir, né? Então, vamos trazer um tema aqui de um paciente alcoolista, tá? Só para vocês entenderem o passo a passo, né? Então, suponhamos que seja um paciente alcoolista, né, que ele faça o uso de substância psicoativa do álcool há 10 anos e aí automaticamente usa também o cigarro, certo? E aí esse paciente passou 10 anos nessa realidade e com o passar do tempo o álcool já não fazia o mesmo efeito, né? O cigarro era só algo contemplativo ali para diminuir a ansiedade e aí ele entra em uma outra substância que é a cocaína, por exemplo. E aí ele acaba intensificando o uso, né? Porque o álcool junto com a cocaína há uma intensificação, né, nesse uso por causa dos estímulos que ambas as drogas causam, e aí ele passa a ser o dependente, né, químico
dos dois lados, do álcool e das outras substâncias. E aí, dentro desse contexto, a gente entende que ele passou de uma realidade onde ele usava o álcool de forma mais pontual, onde em seu relato ele trazia que só usava o álcool nos finais de semana, ou passou a usar o álcool somente quando saía do trabalho, certo? E ele automaticamente passou a usar a cocaína, por quê? Porque ele estava vendo que ele não estava tendo uma rentabilidade boa no trabalho, e ele percebeu que a cocaína, né, dava esse impulso, essa vontade de trabalhar, esse desejo, essa euforia que ele já não estava tendo por causa exatamente da ressaca do uso do álcool. Então, nessa realidade, ele buscou uma forma errada, né, de superar o problema ali do trabalho, né? Ele viu que estava usando muito álcool, ele encontrou na cocaína um gatilho positivo na mente dele para ajudar ele no trabalho, ele não perdeu o emprego, só que ele acabou trazendo uma outra problemática, certo? Então, quando esses casos acontecem, a gente precisa entender a conscientização desse paciente, quando ele traz essa verbalização, né? Porque para ele não entende que é algo adoecedor, ele entende que é algo bom. Eu estava numa realidade onde eu estava prestes a perder meu emprego e de repente eu encontrei na cocaína um auxílio, um apoio, né? Uma ajuda. Só que a gente sabe que com o uso, né, discriminado da cocaína, mediante a todas as circunstâncias, o paciente vai acabar, né, adoecendo muito mais. E aí vem as outras sintomáticas, né, que são alguns pensamentos persecutórios, né, dependendo da intensificação, a questão da própria depressão, a ansiedade, as questões sociais, de muitas vezes ele não lembrar no outro dia o que se passa. Então, a gente tem que ter esse diálogo muito próximo com o nosso paciente para entender qual é o conhecimento dele mediante a busca dessa outra substância para colocar na vida, certo? E aí, a gente olhando para esse lugar, né, a gente consegue direcionar ele para as instituições para dar esse amparo, esse respaldo, certo? Sendo identificado nesse mesmo contexto esse paciente como início da cocaína, a gente pode encaminhar ele para o CAPS-AD, onde no CAPS-AD ele vai ter uma equipe multidisciplinar de psicólogo, assistente social, enfermeiro, né, o próprio médico, psiquiatra, o clínico geral, onde vai entender qual é a dinâmica mental desse paciente, qual é a dinâmica também corporal, então, quanto a substância já teve influência no comportamento dele, né, do corpo dele, e aí fazer as devidas orientações mediante a esse processo, tá? E aí ele entra realmente normalmente entra com a parte medicamentosa, né, para poder ajudar nesses impulsos, né, nessa necessidade que ele tem de usar a cocaína como refúgio, e automaticamente também trazendo para a consciência quais os fatores que influenciaram depois desse uso dentro do ambiente de trabalho dele. Então, se ele traz um relato, o qual, com o passar do uso discriminado da cocaína, ele acabou faltando muito ao trabalho, né? Ele acabou sendo descontado do salário dele, porque obviamente não teve nenhuma justificativa condizente para a falta do trabalho, ou ele chegar de ressaca, né, e aparentemente o chefe dele vê que ele está sem condições de trabalhar com o público, né, então ele ali está sendo o quê? Exposto. Então a gente vai o quê? Tentar visualizar, né, todos esses fatores, e se realmente for diagnosticado que associado ao uso da substância psicoativa ele precise, né, de um afastamento porque criou-se um transtorno, né, cognitivo, um transtorno de personalidade mediante esse uso, aí sim a gente vai ter um respaldo, né, através do laudo que o psiquiatra passa para poder pelo menos afastar um pouco ele desse trabalho, né? E aí já entra uma outra instituição que vai dar esse suporte, que é o CAPS, né? O CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, onde trabalha exatamente com esse público que está no início da vulnerabilidade, né? Ele está
realmente precisando dessa rede para poder dar esse apoio, esse suporte, através dos benefícios eventuais que a própria instituição oferta, né? Que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que às vezes é um aluguel social, às vezes é uma cesta básica, dentre outros benefícios que variam de acordo com cada município, né? E a sua disponibilidade. E aí a gente entra, né, o CAPS ele entra com essa parte medicamentosa de laudo, o CRAS entra com essa parte desses benefícios, né, para ele garantir um afastamento do ambiente de trabalho para tratamento médico, tá? E aí ele está ali respaldado por essas duas instituições, ok? Fechando esse ciclo, vamos imaginar que esse paciente, né, ele tenha, mediante a esse uso, ele tenha cometido algo contra alguém, né, seja no ambiente de trabalho, seja na família, e ali teve o direito violado da outra pessoa. Ele pode ter começado a roubar, ele pode ter estuprado alguém, ele pode ter feito algo, né, mediante o uso da substância, e isso influenciou numa atitude a qual ele tem que pagar uma pena, né, pelo que ele fez, né? E aí esse paciente ele já não vai fazer mais parte somente dessas instituições, ele vai fazer parte também do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é exatamente para pessoas que ou foram acometidas, né, pelos atos de violência, estupro de vulnerável, dentre outros, ou ele mesmo é o dependente, né, que cometeu o ato e que precisa ser acompanhado, ele e a família, pela instituição, né, para saber se ele está seguindo as regras e as normas corretas da jurisdição, né? Tanto que dentro do CREAS existe além dos profissionais, né, de psicologia e assistência social, também tem um advogado que vai ajudar nesse trâmite, nesse processo de entender se ele está pagando, né, os devidos direitos deles, né? Hoje, com a questão da tornozeleira eletrônica, né, é preciso amarrar muito bem isso junto a essas informações, porque assim, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair de casa, e tem várias limitações que impedem dele ter uma liberdade, né, total para ir e vir, né? E aí o profissional ele vai ajudar a trazer essa consciência para o paciente desses limites que precisam ser impostos mediante o que aconteceu, certo? Então, essa rede vai ajudar esse paciente também a trazer essa conscientização. Na mesma percepção, no mesmo segmento, suponhamos que esse paciente, né, criou esses passos, mas ele chegou e ele não conseguiu, mesmo com a ajuda dessas 3 instituições, ele não conseguiu parar a dependência ou diminuir o uso da substância, né? Ele realmente acabou adoecendo, ele acabou, mesmo com tornozeleira, ou mesmo pagando alguma medida judicial, mas mesmo assim ele continuou cometendo delitos, ele continuou se perdendo, né, no uso da substância e entrando em outros segmentos que fizeram com que ele realmente precisasse de um acolhimento. E aí esse paciente, né, existe a comunidade terapêutica que vai ajudar esse paciente a ficar lá na internação, né, onde ele passa cerca de 6 meses a 1 ano, internados na comunidade, para que ele possa realmente refletir sobre tudo que ele passou, né, ele ter ainda a rede de ajuda, né, de apoio para esse paciente ficar lá e se manter lá, né, com as medicações, através das informações que o advogado vai passar para a justiça, com o CRAS, com a parte do benefício. Então, assim, ele vai ter uma 4ª instituição que vai ajudá-lo nesse processo de tratamento, né? E aí a gente juntos, né, comunicando-se entre equipes, vai passando relatórios informativos de como está o processo desse paciente, né, até chegar realmente a visualizar a possível saída dele da comunidade terapêutica, né, que é um avanço, né, significativo, e que a gente sabe que é tão difícil e tão dolorido entrar, quanto também é tão difícil e dolorido sair. Por quê?
porque ele passa a estar restrito dentro daquela comunidade, né, onde tem regras, normas institucionais que precisam ser bem elaboradas, mas bem pagas, né? E aí, automaticamente, ele tem que seguir aqueles protocolos internos institucionais para que ele também possa evoluir no tratamento dele, né? Não é somente chegar na comunidade, fazer as atividades laborais e fica por isso mesmo. Não, ele tem que entender esse processo, ele tem que entender que ele está em uma instituição, que por mais que aquela instituição seja a nova casa, entre aspas, dele, mas que existem regras e que precisam ser muito bem seguidas, né, para poder ele evoluir no tratamento, certo? Dentro da comunidade também, a comunidade tem esse respaldo, né, institucional, para poder também fazer qualquer tipo de direcionamento para as outras políticas, certo? Caso seja necessário, como por exemplo, suponhamos que ele está na comunidade e realmente ele não aderiu ao tratamento da comunidade, ou o transtorno de base que ele adquiriu foi tamanho, uma esquizofrenia, por exemplo, e dentro da comunidade acabou tendo surtos, né? Então, a comunidade ela pode sim entrar em contato com a unidade básica de saúde e a unidade básica de saúde fazer a referência para a UPA, que é a reguladora, certo? E a UPA encaminhar esse paciente realmente para um hospital psiquiátrico para fazer um tratamento mais direcionado para a patologia dele, para a esquizofrenia dele, a fim de exatamente reduzir aquela problemática. E aí, se for o caso, ele voltar para a comunidade terapêutica, ou então ficar somente nessas outras instituições as quais eu falei, certo? Então, a comunidade também tem essa autonomia de fazer esses direcionamentos, né, como forma de ajudar esse paciente dentro da realidade dele e das coisas que vão aparecendo com o uso da drogadição, ok? Então, nesses casos, né, a gente vai e visualiza essa possibilidade de pegar a rede de saúde e fazer esses direcionamentos para uma internação dentro de um hospital psiquiátrico, tá? Abrindo um parêntese mais sobre isso ainda, né, em casos que esse paciente, ele parou lá no CREAS, né, e ele não quer se internar numa comunidade terapêutica, mas ele mesmo assim, ele continua dando trabalho à família, ele continua dando trabalho na sociedade, a família não consegue mais ter o controle sobre ele, ajudar ele não adere aos serviços, ele não comparece às instituições, né, como deveria, e aí essa família fica perdida sem saber o que fazer, como direcionar esse paciente e como ajudar. E aí existe uma outra instituição que é a Defensoria Pública, tá? Que tem em cada regional, né, em cada município, que o familiar desse paciente pode buscar essa ajuda totalmente gratuita e ir na defensoria e pedir uma medida compulsória, né? Que é quando o paciente ele não quer se internar. Porque ele não reconhece ou porque ele não consegue, enfim, ele não quer realmente um tratamento, mas aí o familiar vê que a única alternativa seria realmente a medida compulsória, né? O tratamento compulsório, onde realmente a justiça vai dar uma liminar, onde ele vai ser internado em uma instituição, em um hospital psiquiátrico, né? Para fazer o tratamento medicamentoso e realmente fazer o tratamento durante 6 meses, onde ele não sai de forma alguma dessa instituição, a não ser que o familiar chegue para a direção ou coordenação da instituição e diga: eu quero tirar meu familiar daqui, né? Eu acho que ele já passou o tempo suficiente e vamos fazer o teste de colocar ele voltar para a questão social, né? E aí realmente o familiar dando assinando, ele volta e ele sai realmente da instituição, tá? Então, esses daí são medidas mais drásticas que são tomadas, mas que também são suporte para esse paciente, né? Entre tudo que eu falei, são redes de apoio. Eu gosto de usar muito a simbologia do povo, né? Como tem várias pernas, né? Onde, quando a gente tem o conhecimento, nós enquanto profissionais temos o conhecimento dessa rede de apoio, onde a gente pode direcionar o paciente nas diversas situações as quais ele se colocou,
né? Fica muito mais fácil de a gente orientar o paciente, orientar o familiar e também saber com quem a gente pode contar, né? Porque ainda hoje eu vejo no meu dia a dia, né, no trabalho, que essa falta de conhecimento ainda é muito superficial, né? Não há muitas capacitações, não há treinamentos para os profissionais entendendo essas redes de apoio, onde cada um tem o seu papel de ajudar esse paciente a superar esse processo da drogadição, né? De forma coesa e coerente, tendo o seu lado, né, de direitos, mas também tendo o seu lado de deveres, tá certo? Então, essas são as instituições, né, são as formas de tratamento que se tem para o paciente, ok? Contudo, o familiar também tem essa rede de apoio. Muitas pessoas acham que é só o paciente, e não, gente. O familiar adoece tanto quanto o paciente, ou às vezes até mais. Porque o paciente, imagina, se ele está em uso abusivo de substância, onde ele não está tendo coerência, não esteja neurologicamente bem, né? Ele só está usando. Então, ele não tem nem muita entendimento do que está acontecendo. Já o familiar, não, porque o familiar vê ele em uso, o familiar vê ele roubando, o familiar vê as circunstâncias físicas dele, né, vê os surtos. Então, assim, o familiar ele adoece muito mais por não ter o controle, o poder sobre o familiar, o marido, a esposa, enfim, e não conseguir ajudar, né? Então, ele sofre muito. E aí ele precisa entender que todas essas redes que eu falei, ele também tem acesso. O CAPS, né, AD, ele tem um profissional também da psicologia que trabalha com grupos de família. O CREAS tem grupos de família também especializados para a questão da violência. O CRAS tem esse suporte também, né, que imagina se esse familiar ou esse paciente, ele trabalhava de carteira assinada e de repente ele vai dar entrada no benefício, o benefício não é aprovado e aí ele passa aí 3 meses sem receber absolutamente nada, né? Então o familiar precisa procurar o CRAS para poder ver pelo menos um benefício eventual naquele momento, que seja o Bolsa Família, por exemplo, né? Então ele também tem que ter esse conhecimento que tem essa rede para ajudar, né? Tem essa outra área que é a questão dos outros benefícios, né, eventuais. Tem também a questão do atendimento para ele. Então, muitos familiares, né, nos seus relatos, que eu atendo famílias de grupo, através dos grupos psicoterapêuticos, né? Então, a família muitas vezes não sabe desses protocolos, não sabe a quem procurar. Muitos familiares, né, têm um adoecimento psíquico gigantesco, onde realmente precisa ser laudado, né? Onde teve uma depressão, onde gerou outros conflitos, e aí esse paciente precisa às vezes até entrar com a parte medicamentosa também, e aí está em nós profissionais entender esse contexto familiar, ajudar esse familiar, direcionando ele para que ele também inicie um tratamento que não seja só em grupo, mas às vezes até mesmo um tratamento medicamentoso, onde ele tenha esse respaldo institucional para ajudar ele nesse processo. Tá certo, gente? Então, é muito importante que a gente, nesses cursos, a gente se intere de tudo isso, né? A gente pesquise dentro do meu município como é que tá, o que que tem, né? Porque tem muitos municípios que são muito pequenos e aí, pelo quantitativo populacional, a instituição não pode ter uma instituição, por exemplo, como um CAPS transtorno, como um CAPS AD, ou como um CAPS infantil, né? Porque a população não condiz com uma instituição como essa, certo? Então, a gente também, se a gente procura, né, eu enquanto familiar, eu procuro a rede, eu procuro informar que existem outras pessoas em vulnerabilidade com o uso de substância ou com transtorno. A partir do momento que eu informo, aquilo dali vai para um quantitativo institucional, né, vai para um sistema e vai para o sistema federal, onde diz, opa, esse município, essa população aqui está tendo um aumento discriminado do uso da droga. Então, precisamos realmente levar um equipamento de saúde mais específico para essa necessidade e, então, vamos fazer isso, né? Mas essa informação só chega se
você, enquanto profissional, tiver o conhecimento e perpassar esse conhecimento para as outras unidades. Se você, profissional, também entende e orienta esse familiar a buscar rede de apoio, né, institucional. E se você, enquanto pessoa mesmo, né, ali no seu dia a dia, tem um familiar dentro da sua própria casa que também usa substância, né, fazer essa orientação, um vizinho, um amigo, enfim, você também é um propagador. A partir do momento, gente, que a gente tem a informação e a gente não repassa a informação, nós estamos sendo negligentes com o próximo, né? Porque se eu sei que tem tudo isso, se eu sei que eu posso direcionar e eu não passo essa informação, isso é negligência, né? Você está negligenciando uma forma de atendimento, tá certo? Então, depois, né, desse processo, a gente tem que entender que são períodos, né, que são focados no autoconhecimento e na desintoxicação, né? Esse dependente químico, ele depara-se com a necessidade urgente de reaprender a viver, né? Porque imagina, ele está lá, né? Tem todas essas instituições que estão respaldando ele, que estão orientando, que estão indicando, que estão seguindo. Ele se sente muito bem acolhido, né, em tudo isso. Então, ele passa a viver a instituição, entendeu? Para a instituição, obviamente para o tratamento, mas ele passa a meio que seguir os moldes institucionais para que ele consiga lidar com essa situação que é o uso da substância. Então, para ele voltar a ter a reintegração social, né, a voltar a trabalhar, né, a tirar a medicação, fazer o desmame da medicação até chegar, em alguns casos, a tirar a medicação totalmente, né, e ele voltar para uma vida social de forma mesmo efetiva, sem precisar do apoio institucional, é muito difícil, né, porque aí se deu em 6 meses, se deu em 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, dentro dessas instituições, as quais os moldes foram levando ele nesse formato. E aí isso acaba envolvendo, né, que a gente precisa resgatar a cidadania desse paciente, né, a reconstrução de laços familiares, né, que também foram fragilizados no período dessa adicção, né, o reestabelecimento de uma nova identidade que precisa ser formada, formulada, né, ou reestruturada, né, e que realmente garanta, né, que ele não vá retornar ao consumo dessa substância, né, e sim olhar a questão dos pilares, né, que é o pilar da responsabilidade, da autorresponsabilidade, o pilar do equilíbrio, para saber exatamente no momento que eu vou me desestabilizar emocionalmente, eu preciso encontrar o equilíbrio saudável de tudo isso, e qual é o meu propósito de vida, né, a partir do momento que eu me dispus a realmente fazer um tratamento, qual é o meu próximo propósito, né? Se eu passei tanto tempo internado, se eu passei tanto tempo tomando medicação, qual é o meu propósito? É recaída? Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Então, reintegrar-se, né, significa ocupar novamente esses espaços no mercado de trabalho, na educação, no lazer, enfrentando também, muitas vezes, esse estigma do preconceito, né, que a sociedade ainda nutre muito em relação à dependência química, né. Infelizmente, se você pega hoje, né, vou botar um caso claro, se você pega o psicólogo, por exemplo, que trabalha no RH, né, e aí ele vê, olha a carteira de trabalho daquele paciente, onde ele chegou e não foi dado baixa na carteira dele, mas ele passou aí, sei lá, 2 anos afastado do trabalho, né? E aí tem um laudo de esquizofrenia. Então, eu, enquanto profissional de RH, quando eu vi aquilo dali, eu vou questionar, né, a ele, o que aconteceu durante esses 2 anos, onde é que você estava? E aí o paciente começar a relatar esses passo a passo, né, entrando e saindo de instituições, passando por esses tratamentos. Então, tem sim alguns profissionais que, infelizmente, né, limitam muito a possibilidade do acesso ao trabalho desse paciente, né? E aí, limitando, entra-se a questão do preconceito, do estigma, né, do dogma que é colocado, e aí aquele paciente passa a se sentir realmente rejeitado, não pertencente mais àquele ambiente social, achando que não tem mais valor, não tem mais garantia, que não vai poder nunca mais voltar a ter a sua realidade, né, um trabalho
coerente mediante ao que ele gosta, não é? É importante ressaltar também, gente, que essa questão da reintegração, ela precisa ser de forma muito consciente. Por quê? Porque imagina, um senhor que tem o quê? 45 anos, 50 anos, onde ele, na vida dele, sempre foi um barman, né? Sempre trabalhou com bebida alcoólica, certo? E que ele aprendeu somente essa função. E aí, de repente, ele passa por esses processos, passa por essas instituições e ele não reaprende uma outra área, né? Ele não faz um curso de aperfeiçoar, para aperfeiçoar outra área laboral dele, onde ele não faz um curso interno de capacitação para outras áreas, e aí ele fica restrito ali somente a estar ali, né? Ele não busca o conhecimento e a mudança de área. Então, esse paciente, né, se ele foi colocado novamente, inserido novamente naquele lugar onde ele trabalhou por uma vida, que foi o lugar que acabou apresentando e dificultando ele no processo da dependência, né? Então, assim, ele vai ter uma tendência muito maior de ter uma recaída ali, né? E a gente também precisa alertar esse paciente sobre isso, né? Olha, você já passou muito tempo nessa área, está na hora de realmente você rever, né, outras áreas de atuação, as quais faça tão sentido quanto, né? Então, é necessário realmente que você possa se disponibilizar a fazer novos cursos, né, de aperfeiçoamento mediante que você se identificar, para que você realmente possa, quando terminar o tratamento, você voltar para a questão social, trabalhando e tendo a sua rentabilidade sem precisar de um benefício, tá? Então, é importante que a gente tenha esse diálogo com o paciente, como também para a família, né? A família, ela precisa também, paralelamente, né, entrar nesse cenário principal, né? E mais imediato. Por quê? Porque muitas vezes a família também se acomoda, né? O paciente está recebendo benefício de prestação continuada, está mantendo ali a casa, se eu for mexer, se ele for entrar num trabalho de carteira assinada, ele vai perder o benefício, automaticamente pode gerar uma insegurança, vai que ele tem uma recaída e aí nem o benefício nem a carteira assinada. Eu escuto isso diariamente dentro do equipamento de saúde que eu trabalho, né? E às vezes o próprio familiar, pela falta de conhecimento, pela iniciativa, a displicência, ele acaba deixando e fortalecendo aquele paciente ali para permanecer naquele lugar, né? Afastado do meio social. Então, a gente, enquanto profissional, precisa também trazer esse olhar, né, para o empoderamento desse paciente, para retorno das suas atividades laborais, a fim de superar realmente as dificuldades, tá? Então, precisamos compreender, né, que a dependência é uma doença sistêmica, sim, né? Quando há membros, né, que estão adoecidos nesse processo, né, todo o núcleo familiar ele traz, né, o sofrimento, há desdobramentos, né, emocionais e comportamentais que vão influenciar nesse processo de ressocialização. Contudo, né, a reintegração ela exige que a família também passe por uma reorganização estrutural, né? Então esse familiar hoje ele não pode trazer a renda. O que você, enquanto familiar, pode fazer para que você traga uma renda também para essa família, né? Então não basta que o dependente mude, que o dependente participe de tudo isso se o familiar também não entrar nesse processo, porque senão o ambiente para o qual ele retorna, né, ele vai preparado sim, porque ele teve um suporte, mas a família não está preparada para receber, né? Não vai estar preparado para acolher, não está preparado para orientar, para estimular, né? E acaba o quê? Trazendo negligências, limitando esse paciente a se comunicar, a se expressar, a falar de forma assertiva, né? E acaba punindo ele, né? Uma coisa que eu escuto demais do paciente é dizer assim: minha esposa não me dá R$2 para mim ir comprar o pão, porque ela acha que esses R$2 eu posso ir lá e usar, né, a substância, em vez de comprar o pão. Então, também a família acaba limitando muito esse acesso, né, não dando a devida importância
para aquele paciente. Mas espera aí, deixa eu entender todo o contexto. Faz quanto tempo que ele parou de usar? Ele está no uso da medicação? Ele está regulado? Ele demonstra uma habilidade, né, uma questão laboral diária? Então, assim, por que eu vou limitar ele a fazer pequenas atitudes, coisas do dia a dia que é possível, dar um banho no animal, ir na padaria, comprar alguma coisa para dentro de casa, fazer uma ligação, marcar uma consulta? Por que eu não vou fazer isso, né? E a família, às vezes, entra como esse codependente, né? E fica nesse loop aí, não dando exatamente, não reforçando essa reinserção do paciente. Então, a substituição, né, de dinâmicas de codependência por padrões de conveniência é muito comum nesses casos, né? E a gente precisa transformar isso de forma saudável, né? Que garanta a sustentabilidade e a recuperação a longo prazo desse paciente, né? Então, olhando sobre essa ótica mais clínica, a recuperação, ela transcende o aspecto biológico da abstinência, né? Há um autor que fala muito, né, que é o Laranjeira, que traz o que? A recuperação não termina com a abstinência, né? Ela se consolida quando o indivíduo ele é reinserido em um contexto de afeto, né, de trabalho, de cidadania, né? Então essa afirmação ela subestima que a ausência da droga não é apenas um alicerce sobre o qual ele deve ser constituído, né, uma vida que vale a pena ser vivida, mas que ele seja realmente responsável pelo seu autotratamento e responsável também pela sua autonomia, dando limites ao seu próprio familiar, dizendo que sim, ele é capaz de voltar para o meio social, né? Então, o preenchimento, né, desses vazios existenciais dessa família e desse próprio paciente, ele tem uma função social muito necessária, né? E está em a gente mostrar isso também para essas pessoas, tá certo? Porque se a gente não olha para esse lugar, gente, o risco de recaída ele é iminente. Não tem como. Né? Se a gente não faz isso, a gente não traz essa compreensão, esse contexto geral, o risco dele recair, o paciente recair é muito grande. Por quê? Porque vem a ociosidade, né? Vem a questão de ele não se sentir mais pertencente àqueles lugares, né? Onde ele achar que ele não é mais capaz de trabalhar, porque ninguém vai ofertar emprego para ele. A família, por sua vez, não confia no próprio paciente, né? Então, acaba que cria-se, né, uma redoma meio ao paciente, impossibilitando de ele crescer nessa nova logística, né? Então, acaba sendo um módulo, né, que fica sendo estruturado para oferecer um olhar profundo, né, de interdisciplinar sobre esse momento crítico que o paciente está vivenciando, né? Então, a gente precisa ter orientações práticas, né, reflexões teóricas também, se necessário for, né, mostrando a essas pessoas de direito que elas têm direitos, elas podem voltar a um contexto normal, diário, certo? Trazer também várias estratégias de manejo, né, comportamental, certo? É muito importante, né, que esse manejo ele exista, certo? Capacitar também, né, os acolhidos, né, as pessoas que estão lá, capacitar os profissionais para ter esse manejo e capacitar a família também, né? Porque a família também muitas vezes precisa de ter uma capacitação para entender esse contexto o qual ele vivenciou e que não precisa ficar somente dependente dele, né? Os técnicos, por sua vez, né, têm esse papel de extrema importância, porque eles que são os orientadores, né, para a reintegração social, né, porque ele acaba trazendo e quebrando, né, os padrões de medo, né, mostrando que existem oportunidades reais de fortalecimento, de crescimento, né, do ser humano, reconstituindo uma vida mais saudável, mais digna, né, mostrando que existem lugares que facilitam realmente esse processo, tá? Olhando ainda para esse lugar, né, imagine que a gente, enquanto profissional, a gente é essa ponte onde ele vai andando pedaço por pedaço, né?
onde ele vai pisando e vai me dizendo como é que ele está se sentindo mediante aquela situação, né? Então, essa reinserção do indivíduo na sociedade não é um evento que é automático, que ocorre do dia para a noite, né? Depois de uma alta, de um tratamento. Trata-se de um processo contínuo, multifatorial, né? A vida do dependente químico, ela gira em torno, né, primeiro da instituição, juntamente com a família, e aí ele passa a gerar em torno exatamente da autorresponsabilidade, né, quando ele vai para o viés realmente social. Então, durante esse período, né, a gente precisa ficar muito atento se na fala desse paciente, né, ou desse familiar, ele não traz a vontade de recaída, né? Exatamente por não se sentir mais pertencente, se em algum momento ele entra também em um outro lugar que é um sintoma depressivo, né? Um transtorno, né, mais grave, psiquiátrico, certo? Então, é importante que a gente veja essas questões, né, que entrelaçam, que perpassam, né, na vida desse paciente, desse familiar, a fim realmente de mostrar que ele é um sujeito de direitos e que é possível realmente superar, né, o vício, superar o uso da drogadição e ele ter uma vida plena, né, sem precisar sempre se remeter à drogadição, tá certo? Então, a gente precisa ver que o retorno à sociedade, né, exige um resgate da cidadania, da identidade individual. Então, a gente precisa saber o que ficou perdido em meio a isso daí, né, sobre a identidade dele, sobre o que ele vê sobre ele mesmo, né, o fator biopsicossocial, então, como é que o corpo dele está, se ele realmente consegue voltar à estrutura física dele, né, ou se não, certo? Se a questão cognitiva, ela ainda continua contemplativa, né, para trabalhar naquelas áreas, né, e então tem todo esse contexto que precisa ser observado, né, que é esses fatores biopsicossociais que é feito esse estudo, essa análise e esse direcionamento para a necessidade do paciente, tá? Então, é olhar realmente um ambiente social como favorável para ele, para que ele não venha a justificar possíveis recaídas por não se sentir acolhido nesse novo espaço, né? Tem um caso que eu gosto de dizer muito, que ficou bem marcante, né, em uma dos grupos que eu fazia, que eu faço, né, que o paciente dizia assim: doutora, eu sou um eletricista de mão cheia, né? Contudo, com o passar do tempo, quando eu comecei a usar o álcool, eu estava vendo que eu já não estava conseguindo cobrar ao meu cliente, né, da forma correta o meu serviço. E aí, toda a vida que eu ia fazer um serviço, antes de chegar na casa do cliente, eu tomava algumas doses, né, de álcool para me sentir fortalecido, seguro, fazer o trabalho e poder cobrar ao cliente sobre aquele meu trabalho. E aí eu trouxe para ele: se você diz que você consegue, nessa realidade, mesmo sob efeito da substância, né, desempenhar um papel bom, resolver o problema do teu cliente, e o seu problema é só você não conseguir cobrar, isso perpassa a sua insegurança sobre o seu profissional, sobre quanto você deve cobrar pelo aquele serviço oferecido. Isso fala sobre você, sobre a sua insegurança, né? Então, a gente tem que entender que se ele faz sobre efeito, ele consegue resolver o problema do cliente, imagine se ele não bebesse, né? Aí ele resolvia 2, 3, 4 problemas, né? Muito mais rápido, certo? E ele seria muito mais valorizado, né, sobre isso. Então, quando eu passei a questioná-lo, né, a trazer essa realidade mediante a fala dele, ele realmente disse: faz sentido, né? O meu problema é realmente eu não saber qual preço eu tenho que dar ao meu serviço. Ele não conseguia fazer uma tabela de valores, né, onde ia colocar a mão de obra dele, onde ia colocar o valor das peças que ele estava trazendo, né? Então, ele não tinha essa organização financeira para poder realmente cobrar o que era correto, certo? E aí, com essa fala dele, a gente começou
a trabalhar juntos, né, e mostrar para ele que sim, era possível ele voltar à realidade dele como eletricista, né, mesmo com algumas limitações que ele acabou tendo, mas que ele poderia ter esse contexto, né, de volta para a realidade dele, certo? Então, precisamos olhar também essa singularidade, né? O que está por trás da fala do paciente, né? O que está por trás das dificuldades que ele acaba trazendo de forma corriqueira para não conseguir essa reinserção, né? Quais as justificativas que ele traz como a título de sofrimento mesmo, que dificultam ele a voltar, certo? Então, nós, né, enquanto equipe técnica, né, a gente está para com o familiar, mas está para com o paciente, né, como a ponte que eu falei, né, a gente é essa estrutura de apoio, né, mas que a gente seja uma estrutura de apoio temporária, né, que a gente não fique somente fazendo o quê? Suportando esse paciente, né, segurando ele ali, por achar que ele não é capaz de voltar à realidade dele, né? Então eu vejo também que às vezes tem profissionais que passam também a limitar muito essa questão do paciente, não dando a autonomia direcionada, né? E trazendo, tirando o protagonismo, né? A responsabilidade do indivíduo no seu processo de recuperação e reinserção, tá certo? Então nesse momento a gente vai dar uma pequena pausa e já já a gente tá de volta.